Então, começando aqui a estrutura, começando pelo primeiro tópico, a estrutura, como a linguagem é montada. Então aqui, diferente do português, tá? O japonês é formado da seguinte forma: vem o sujeito, o objeto e o verbo, tá? Então temos aqui a sentença: eu vou à praça. Boku wa koen ni iku. Vão prestando atenção no kanji, tá? Preste atenção no kanji, porque aqui você já vai indo aprendendo algumas coisas ao mesmo tempo enquanto eu explico a sentença. Então, boku wa koen ni iku. Boku significa eu, koen significa praça e iku significa ir. Beleza? E aqui temos de um jeito formal. Boku wa koen ni ikimasu. Temos o mas no fim aqui para trazer a formalidade. Então no português seria eu, praça, ir, ok? Então o verbo vem por último. E aqui uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Qual é a primeira coisa que você precisa entender no japonês? O que você precisa dar mais atenção é o verbo. Por quê? Porque através do verbo você vai entender a vontade da pessoa e vice-versa. A pessoa vai conseguir entender a sua vontade também. Então, se você quer ir, não quer ir, quer comer, não quer comer, a pessoa está pedindo para você fazer alguma coisa, você quer pedir para a pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, fecha a porta, né? Shimete, que significa feche, né? Você deve estar pensando, tá, mas fechar o quê? Se você está num ambiente que tem uma porta aberta, né? E ele apontar para a porta e falar shimete, você já sabe que é para fechar. Agora, se ele apontar a porta e você não souber o verbo, você não sabe o que ele quer que você faça com a porta, se é abrir ou fechar. Ou se você vai lá para o corredor, se é para atravessar a porta e ir para algum lugar. Você não sabe a vontade da pessoa. Então, por isso, se concentrar no verbo vai fazer com que você entenda de forma mais clara a vontade do indivíduo, ok? O indivíduo meio, né, como é que se fala? A vontade da pessoa ali, ok? Então, da mesma forma, se você souber falar os verbos, também você vai conseguir transmitir o que você quer com uma certa coisa. Por exemplo, eu posso apresentar uma caneta aqui e querer falar algum verbo, né? Por exemplo, kaite, que significa escreva. Então, você já sabe que eu quero que você escreva. Agora, se você não souber o verbo, eu estou apontando a caneta para você, o que você acha que eu quero que você faça? Você não sabe. Então, por isso, a parte mais importante é entender o verbo, tá? Entenda o verbo e depois você vai pegando as outras palavras avulsas aí, como bolo, chocolate, janela, etc, entendeu? Então, primeiramente, o verbo. Entenda o verbo e as transformações deles, que eu vou estar apresentando aqui um pouco mais à frente, tá? Então, lembrando, aqui só para recapitular, eu vou à praça, a gente fala boku wa koen ni iku. Iku é o verbo ir, ok? Koen é praça e boku é eu masculino, tá? É um pronome masculino, boku. É um jeito comportado de se falar, beleza? E aqui embaixo, ikimasu, que é o mesmo verbo, tá? Significa a mesma coisa, só que está sendo dito de um jeito formal, que eu vou estar explicando a estrutura um pouco mais à frente também. Então aqui, como eu falei, afirmação informal e afirmação formal aqui embaixo. Tudo que terminar com mas é um verbo sendo afirmado, tá? Tudo que tiver mas é um verbo sendo afirmado. Então, se você não está anotando, anote aí, tá? Depois volte essa aula, ela vai ficar online por 4 dias. Volte, anote o que você achar interessante aí, para você ter essa clareza, tá? E aqui outro exemplo, agora a gente tirou o sujeito, tá? Ficou apenas o objeto e o verbo. Então, koen ni iku, ir à praça. Koen ni ikimasu, ir à praça também, tá? De um jeito formal aqui tem o mas no final. E aí o que acontece? Esse koen ni iku, posso estar dizendo que eu vou à praça, tá? Vou à praça, pode ser também que alguém vai à praça, tá? Então depende aí do contexto. Se eu estiver falando para alguém, se eu estiver cara a cara com você e eu falar assim, koen ni iku, nesse momento eu vou estar dizendo, vou à praça. Porque o contexto em si, o cenário em si, o acontecimento já está dizendo, né, indiretamente que eu vou à praça, porque eu estou falando ir à praça, tá? Koen ni iku. Eu não estou convidando, eu estou dizendo koen ni iku. Eu vou à praça, ok? É nesse sentido. Então, por isso que o japonês tende a omitir o verbo, tá? Então, tem essa diferença entre o português, que no português a gente toda hora fala eu quero tal coisa, eu vou fazer, eu vou, não sei o que, não sei o que. Então, sempre tem eu. No japonês não tem essa necessidade, porque em poucas palavras, pelo contexto, eles já têm o entendimento. Beleza? Então, recapitulando aqui, koen significa praça, iku significa ir, koen ni iku, ir à praça. E depois, o que tem mas no final
é de um jeito formal. Koen ni ikimasu. Beleza? E agora olha que interessante. O mesmo verbo, ele serve para qualquer pessoa, tá? Pode ser a primeira pessoa, a terceira pessoa, aquela coisa que tem do português eu, tu, nós, vós, eles, tá? O que acontece? Esse verbo aqui, iku, significa ir, tá? Mas ele pode significar também vai, porque ele pode estar combinado com ele. Então, ele vai. Assim como eu vou, assim como eles irão, tá? Então, tudo depende do contexto ali, o que está escrito, o que está acontecendo, tá? Então, o que acontece? O verbo, ele não vai mudar em relação ao pronome, tá? Em relação ao sujeito, não vai mudar. O que vai mudar é o formato dele para ele transmitir se está no presente, no passado, no futuro e assim por diante, ok? E agora, um detalhe aqui, falando em presente, passado e futuro, tá? Quando o verbo ele está na sua forma normal, todo verbo ele termina com som de U, ok? A última sílaba termina com som de U. Então aqui, iku é ir, tá? E esse iku, quando o verbo está na sua forma original, isso aqui é uma forma sem transformação, termina com som de U, é um verbo sem transformação, tá? A última sílaba termina com som de U. Quando ele não tem nenhuma transformação, ele pode ser tanto no presente quanto no futuro, tá? Eu vou estar explicando um pouco mais à frente isso. Então aqui só para você entender o exemplo anterior que eu falei que serve para qualquer outra pessoa, aqui eu alterei o sujeito, tá? Em vez de falar boku, que é eu alterei para kare, que significa ele. Então, kare wa koen ni iku. Kare wa koen ni iku. Kare significa ele, koen significa praça e iku significa ir. Então, o que eu vou estar dizendo nesse sentido? Ele vai à praça. Por quê? Porque temos ele aqui. E o iku serve para ele, eu, você, né? E assim por diante. E agora olha que interessante aqui também. Esse tachi, quando tem logo após de um pronome, ele deixa no plural, tá? Então aqui temos kare e logo tachi. Então se eu falar kare tachi, eu vou estar falando eles, beleza? Então kare tachi wa koen ni iku. Então eles vão à praça. Ou eles irão à praça, ok? Agora outro exemplo, você vê novamente aqui que o verbo termina com som de U. Ó, a última sílaba aqui, ó, nomu, que significa beber, tá? Ou tomar. E aqui temos kanojo, que significa ela. E agora fora do contexto aqui, só para frisar uma coisa, kanojo pode significar namorada também, tá? Em questão de falar boku no kanojo, minha namorada, tá? Se eu falar kanojo, pode ser isso também. Só que nesse contexto estamos falando sobre ela. Então, kanojo wa mizu, aqui é água, tá? Mizu. Vão decorando os kanjis, preste atenção. Depois, lá na frente, eu vou estar falando como você consegue ter eficiência na hora de aprender os kanjis, tá? Então, vão prestando atenção nesses kanjis. Nomu significa beber. Então, kanojo wa mizu o nomu. Kanojo wa mizu o nomu. Ela vai beber água ou ela bebe água, tá? Por quê? Porque lembra que eu tinha dito que o verbo por si só ele pode estar no futuro ou no presente? Então, pode significar, depende do contexto, tá? Ele pode significar que está no futuro ou no presente. Então, ela bebe água ou ela vai beber água. E aqui também, kanojo, que é ela, e temos tachi. Então, significa elas. Então, kanojo tachi wa mizu o nomu. Então, kanojo tachi wa mizu o nomu. Elas bebem água. Ou elas irão beber água, tá? Aqui eu mudei, coloquei somente o watashi, tá? Em vez de kanojo, que é ela, coloquei o watashi, que é eu. Esse watashi é um pronome feminino, tá? Ele pode ser utilizado para o masculino também, só que quando já é o homem já tem uma certa idade, ele quer transmitir a grandeza dele, o poder dele, tá? Então ele vai falar watashi wa, né? No sentido de, tipo, aquela coisa assim de demonstrar a sua própria grandeza, o poder, o cargo que ele tem, tá? É nesse sentido. Então aqui o watashi, vamos colocar como um pronome feminino, tá? Watashi wa mizu o nomu. Eu bebo água ou eu vou beber água. E aqui temos watashi tachi. Então já sabe que é nós, ok? Porque o watashi é eu e watashi tachi é nós. Então watashi tachi wa mizu o nomu. Então nós vamos beber água ou nós bebemos água, ok? Então aqui tá a afirmativa, tá? Verbos na sua forma afirmativa. Watashi wa mizu o nomu. Como eu estava falando, pode ser, né, o verbo em si, ele pode estar tanto no presente quanto no futuro, tá? Ele dá essas duas ideias dependendo do contexto. Então, watashi wa mizu o nomu. Eu bebo água ou eu vou beber água.
dependendo do contexto. Ah, mas como é que eu vou diferenciar? Agora eu vou estar dando 2 exemplos para você. Então aqui, ó, watashi wa itsumo mizu o nomu. Itsumo significa sempre, tá? Então, eu sempre bebo água, ok? Watashi wa itsumo mizu o nomu. Eu sempre bebo água. E agora temos aqui, isso aqui preste bastante atenção, tá? Aqui temos nodo, que significa garganta. E aqui kawaita, que significa secou. Quando o japonês fala nodo ga kawaita, quer dizer que estou com sede. É isso que ele quer dizer, tá? A garganta secou ao pé da letra. Nodo ga kawaita, kara, esse kara aqui, ele transmite um motivo. Por isso, tá? Por a garganta ter secado, por ter me dado sede, mizu o nomu. Vou beber água, ok? Então, na tradução aqui, vou beber água, pois me deu sede. Ou me deu sede, então vou beber água. Ou me deu sede, por isso vou beber água. Depende aí do contexto que você queira traduzir. O que importa é você entender a mensagem do contexto, tá? Então, nodo ga kawaita kara mizu o nomu. E aqui a gente tem o mas, tá? Tudo que termina com mas, lembra que eu falei que é o verbo de forma educada? Então, nomimasu. Então, watashi wa itsumo mizu o nomimasu. Então, eu sempre bebo água. Nodo ga kawaita kara mizu o nomimasu. Vou beber água, pois estou com sede. É a mesma coisa, tá? Só que estamos falando de um jeito formal, de um jeito afirmativo, tá? Tudo que tem mas no final é o verbo sendo afirmado, né, de forma afirmativa. Então é isso aí. Agora vamos ver na negação, como a gente consegue negar um verbo, tá? A gente coloca o nai no final. Então, eu vou estar explicando essas estruturas, como a gente transforma, tá? Mas simplesmente entenda que tudo que tem nai, o verbo que terminar com nai, quer dizer que a gente está negando, tá? Watashi wa mizu o nomanai. Eu não bebo água ou eu não vou beber água, ok? E aqui, na negativa formal, watashi wa mizu nomimasen. Tudo que terminar com masen, a gente está negando de forma formal, ok? Basta pensar que esse masen é o contrário do mas, ok? O mas serve para afirmar o verbo, o masen serve para negar o verbo, beleza? E aqui temos esse kanji aqui, a gente já viu, né? Do verbo ir, que era iku. Então aqui a gente está negando. Watashi wa ikimasen, eu não vou. Agora aqui, watashi tachi wa ikimasen. Agora temos tachi, a gente já viu também. Watashi tachi, nós não vamos, ok? Você nota aqui o ikimasen, aqui o ikimasen, aqui é a mesma coisa. Só que aqui está como não vou e aqui como não vamos. Por quê? Porque o verbo não vai mudar de acordo com o pronome. Não importa se é eu, você, eles, nós, vós, eles, tá? Eu falei eles 2 vezes, mas enfim. É isso aí. E aqui só para mudar um pouquinho, troquei o watashi pelo kare. Kare wa ikimasen. Ele não vai, ok? E agora as transformações dos verbos, tá? Como a gente transforma os verbos. Não vou estar apresentando todas as mudanças, porque são muitas, tá? Mas vou estar trazendo as principais aqui para você já ter uma ideia como a coisa funciona. Então, as transformações dos verbos, afirmação informal, som de u. Ou seja, todo verbo que termina com som de u, ele está na sua forma crua. Ou seja, todos os verbos são com som de u no final. Então, todos os verbos que estão com som de u no final estão na sua forma crua, estão na sua forma original. É que nem do português. Andar, nadar, olhar, partir, correr, tudo termina com R. Da mesma forma, o japonês termina com som de u no final, tá? A última sílaba que termina com som de u. Então, temos aqui iku, que é ir, nomu, que é beber ou tomar, yasumu, que é descansar, kangaeru, que é pensar, e taberu, que é comer. Você nota que tudo terminou com a última sílaba com som de u, beleza? E aqui temos as transformações dos verbos, tá? Como negar de forma informal. Aqui a gente vai estar alterando a última sílaba do verbo que termina com som de u para som de a. Então, ao invés da gente falar ikunai, a gente fala ikanai. Ikanai significa não vou, não vai, não irão. Enfim, como eu estava falando, o verbo serve para qualquer pessoa, tá? Assim como nomu. Fica noma, nomanai. Não vou tomar, não vai tomar. Ou não vou beber, não vai beber. Não irão beber, tá? Então, serve para qualquer pessoa também. Todos os verbos servem para qualquer pessoa, tá? Independente. Aqui também, yasumu, que é descansar, o mu ficou ma. Então, yasumanai. Significa não vou descansar. Descansar, tá certo. Não vai descansar, ok?
E aqui, olha que interessante, tem alguns verbos que a gente corta simplesmente a última sílaba. Então, kangaeru, tinha uru aqui, mas a gente corta o uru e coloca o nai. Kangaenai. Significa não vou pensar, não vai pensar, não irão pensar. Aqui também, taberu, que termina com ru. Então, a gente corta o uru e coloca o nai. Então, tabenai. Não vou comer, não vai comer, não irão comer, e assim por diante. E por que que tem alguns verbos que a gente corta o uru e não transforma em som de a? E aí que entra a questão. Existem alguns tipos de grupos de verbos e tudo mais, e ao invés de você ficar pensando assim, simplesmente entenda aqui. Não pensar é kangaenai, né? Não vou pensar kangaenai. Não vai pensar kangaenai, ok? Não vou comer tabenai. Ok? Simplesmente isso. Não fique pensando matematicamente, o verbo pertencia ao grupo tal, aí eu tenho que tirar, já que é do grupo tal, eu tenho que tirar o uru e colocar o nai. Aí você vai gastar energia, né, pensando dessa forma até chegar no resultado, sendo que o resultado já está aqui. Basta você entender que o verbo kangaeru fica kangaenai na negação. E ponto final. Beleza? Agora, afirmação formal, utilizando o mas que a gente já tinha visto. Aqui, ao invés do som de u do verbo, a gente fica com o som de i. Então, ao invés de falar iku, a gente fala iki. Então, ikimasu, ir. Nomu, nomimasu, beber, tomar. Yasumu, yasumimasu, descansar. E aqui também cortamos uru, kangaemasu, pensar. Assim como taberu, cortamos uru, tabemasu, comer. Beleza? E aqui a negação formal, tá? Segue a mesma regra com o som de i. E aí a gente coloca o masen que a gente já viu nos slides anteriores. Então, ikimasen, né? Ao pé da letra não vou ir, ok? Não vai ou não vai ir, beleza? E aqui, nomu, ficou nomimasen. Não vou beber, não vai beber. Ou não vou tomar, também pode ser. Yasumimasen, não vou descansar, não vai descansar. E aqui também cortamos o uru, novamente, kangaemasen. Não vou pensar, não vai pensar. Tabemasen, não vou comer, não vai comer, eles não irão comer e assim por diante. Beleza? E aqui, querer, o verbo na transformação quando a gente quer alguma coisa de forma informal. Também a gente mantém a mesma regra do i e coloca um tai no final. Então, ikitai, quero ir, quer ir, tá? No caso, ele quer ir. Nomu fica nomitai. Então, quero beber, quer beber. Yasumitai, quero descansar. Ele quer descansar. E aqui também, cortamos uru, kangaetai, quero pensar. Ou ele quer pensar. Tabetai, quero comer. Ou ele quer comer. Ok? Então, mesma coisa aqui, ó. Tai, tai, né? Tudo com tai no final é que a pessoa quer fazer alguma coisa, tá? Alguns verbos vão cortar uru, mas os outros verbos vão ficar com som de i, vão permanecer com esse som de i aqui, ok? Agora, o não querer de forma informal. Até então, a gente falou em querer, que era com tai, tá? De forma informal. Agora, a gente vai dizer não querer, de forma também informal. E aí, a gente vai manter também o i, tá? Só que ao invés de falar tai, a gente fala takunai, tá? Vai ter o nai no final, takunai. Então, ikitakunai, não quero ir, ou ele não quer ir. Nomitakunai, não quero beber, ou ele não quer beber. Yasumitakunai, não quero descansar, ou não quer descansar. Kangaetakunai, aqui também cortamos uru, simplesmente colocamos já a estrutura do takunai aqui, ó. Kangaetakunai, não quero pensar, não quer pensar. Tabetakunai, não quero comer, ele não quer comer. E aqui você pode notar que, por mais que tenha esse takunai, que você começa a entender que as estruturas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, isso aqui é informalidade. Então, se você quiser afirmar ou negar, ainda você vai ter que fazer outra transformação. Por isso que eu digo que o jeito informal é o jeito mais fácil de você aprender, porque você sabe a base. Depois que você sabe a base, você começa a transformar de outras formas, né, obviamente, para você estar trazendo essa educação. Então, vamos lá. Quando a gente quer, a gente tinha visto o tai, né? Terminando com tai é que a gente quer. E agora, como a gente falar de forma formal? A gente utiliza o des. Então, aqui já começa uma coisinha a mais que você já tem que colocar. Então, ikitai desu, quero ir, ou ele quer ir. Nomitai desu, quero beber, ou ele quer beber. Yasumitai desu, quero descansar, ou ele quer descansar. E aqui, kangaetai desu, quero pensar, ou ele quer pensar. Tabetai desu,
quero beber. Tabetai desu, quero comer, ou ele quer comer. Então, de forma formal, né, o querer, a forma tai, aqui, tai, utilizamos o des no final para transmitir a formalidade, ok? E agora, o não querer formal. E aqui existe uma coisa muito interessante, que a gente vai estar vendo um pouco a seguir, tá? De forma formal, eu não quero. De forma formal, você vai utilizar o takunai, que a gente acabou de ver, e o des no final, tá? Esse é o jeito comum de se falar. Ikitakunai desu, nomitakunai desu, yasumitakunai desu, kangaetakunai desu, tabetakunai desu, né? Não quero ir, não quero beber, não quero descansar, não quero pensar, não quero comer. Esse é o jeito comum, tá? Só que o que acontece? Existe, lembra da extrema formalidade? Então vamos lá para a extrema formalidade. Ó, no caso da extrema formalidade, a gente vai utilizar a estrutura arimasen, ok? Então, ikitaku, a gente tirou o nai agora, ó. Ikitaku arimasen. Nesse caso, você vai estar dizendo não quero ir, não quero ir. Você vai estar falando a mesma coisa, só que de forma mais rígida ainda, mais educada ainda, tá? Ikitaku arimasen. Você vai estar dizendo isso para um superior, uma pessoa, né, que você tenha reverência, tá? Então, ikitaku arimasen. Aqui também, nomitaku arimasen. Em vez de falar nomitakunai, você tem que colocar nomitaku arimasen. Ok? Então, vou voltar só para você fazer a comparação. A formalidade normal, a negação, né? Ikitakunai des. Você coloca o des e ponto final. Você já terminou ali dizendo eu não quero ir, tá? Eu não quero beber, não quero descansar. Você utilizando o des. Você mantém o takunai e o des, tá? Mas a extrema formalidade, você já corta aqui o nai e fica arimasen. Então, já começa a ficar mais confuso, né? Ikitaku arimasen. Não quero ir, não quero ir. Nomitaku arimasen. Não quero beber, não quero beber. Yasumitaku arimasen. Tive que colocar aqui embaixo porque não deu espaço. Yasumitaku arimasen. Não quero descansar, não quero descansar. Kangaetaku arimasen. Não quero pensar, não quero pensar. Tabetaku arimasen. Não quero comer, não quero comer. Então, a estrutura você nota aqui que já tem uma estrutura maior para estar falando de forma mais rígida. Agora, a extrema informalidade, a gente espicha o ne. Então, ikitaku ne. Se alguém fala dessa forma, a pessoa vai estar sendo um pouco agressiva, tá? Ikitaku ne. Ou ela está muito chateada, muito desmotivada. Ikitaku ne, não quero ir, tá? Nomitaku ne. Então, quando a pessoa, por exemplo, está passando mal e está falando para o amigo, nomitaku ne, né? Dessa forma, ele pode estar falando, esticando esse ne. Por quê? É extrema informalidade. É um jeito mais corriqueiro de se falar assim do dia a dia. Ikitaku ne. É um jeito mais solto, mais arrastado. Entre amigos e é bastante utilizado, tá? Nos animes também, como eu estava falando. Então, nomitaku ne, quer dizer, yasumitaku ne. Aqui, não quero descansar, não quero descansar, tá? Nomitaku ne, não quero beber, não quero beber. E aqui, kangaetaku ne. Vamos supor que eu estou bem chateado. Aí o fulano falou da minha crush lá. Aí eu posso dizer, kangaetaku ne. Tipo, não quero pensar sobre isso, cara. Nesse sentido, tá? E aí, tabetaku ne. Esse tabetaku ne também, não quero comer, tá? Então, tabetaku ne. E aí, depende do tom, né, que eu vou estar falando. Tabetaku ne. Né, eu não quero comer, cara. Ou tabetaku ne. Tipo, dizendo, eu não quero comer, cara. É nesse sentido aí, beleza? Então, você nota aqui o quão diferente é entre essas linguagens, tá? Por isso que você tem que ter uma clareza suficiente para ver qual caminho você quer seguir. Se é tirar uma nota de proficiência porque você tem um objetivo real, ou se você quer aprender o japonês para assistir um anime e tudo mais, ou se você já está no Japão e quer aprender ali a base do japonês para depois ir enfeitando a linguagem, né? E a partir disso aí se aprofundando no japonês, ok? E agora temos transformações dos verbos imperativo informal, que termina com T ou D, tá? Então, o verbo, quando termina com T ou D, é que a pessoa está dando uma ordem, tá? Um pedido ali. Então, ite, a pessoa está dizendo vá. Então, esse ite vem de iku, que é ir. Lembra do kanji aqui, ó. Lembra do kanji. Sempre falo, preste atenção no kanji. Então, ite, então vá, ok? Nonde. Por que tem D aqui? Porque o verbo que termina com mu, M-U, fica D
no imperativo, tá? Então, nomu fica nonde, vai ter esse M no final aqui, tá? Então, nonde, então beba. Assim como yasumu. Yasumu também termina com mu, M-U, né? Então, yasunde, descanse. E aqui, kangaete, trocou o uru pelo T, kangaete. E aqui também, tabete, trocou o uru pelo T. Então, kangaete é pense e tabete é coma. E agora, se a gente quiser falar extremo informal, tá? Dando uma ordem mesmo, tá? Isso aqui você vai assistir, vai ouvir muito nos animes, tá? Por exemplo, ike, tá? Ike. Em vez de falar iku, é ike. Isso, ele tá falando vá. Ou seja, tá dando uma ordem. Ike! Muitas vezes você vai e vem em algum lugar. Ike! Tá dando uma ordem, tá? Avante, né? Nesse sentido assim. E aqui, nome, também. O nome ficou no me, né? Então, beba. Nome. Ou é nome, ó. Nome. Né? Nesse sentido, beba. Yasumu, também o mu ficou me. Yasume. Tá mandando o cara descansar. Ô, yasume. Tá? Descansa aí, cara. E aqui, esses verbos aqui que cortamos uru, tá? Fica com som de o. Então, kangaero. Então, pense. Cara, kangaero. Pense. Pense por si mesmo, cara. É nesse sentido. Tô mandando você pensar. Kangaero. Ok? E taberu fica tabero. Então, coma. Tá? Oi, tabero. Então, nesse sentido. Beleza? Extrema informalidade, né? Quando você quer dar ordem, né? Dizer de um jeito agressivo, você vai estar falando dessa forma. E aí, até aqui, o que eu estou mostrando para você, você pode notar que os conteúdos em voltas, eles ficam apresentando somente a questão do mas, masen, arimasen, né, sumimasen, entende? Então, essa é a diferença. Quando você sabe a ideia do japonês, você consegue diferenciar o que você quer aprender e que tipo de linguagem está mais alinhado com você, ao invés de ficar somente naquela rigidez, tá? Então, agora vamos para a transformação dos verbos imperativo formal. No caso, T e o D mais o kudasai no final, tá? Esse kudasai é por gentileza. Tome cuidado, muita gente tá falando. Kudasai é por favor. Não é por favor. Por favor é onegai shimasu. Kudasai é um jeito educado que não tem uma tradução no português, mas eu tentei encaixar da melhor maneira possível e coloquei por gentileza. Vamos lá. Itte kudasai. Então, vá por gentileza. Nonde kudasai. Beba por gentileza. Yasunde kudasai. Descanse por gentileza. Kangaete kudasai. Pense por gentileza. Tabete kudasai. Coma por gentileza. E aí, uma questão muito importante, tá? Esse por gentileza não leve ao pé da letra também, tá? Eu encaixei só para você entender que não é por favor. E agora temos os verbos compostos, mais de um verbo na forma T. Lembra que o verbo na forma T é o verbo imperativo, né? Dando uma ordem, né? Fazendo um pedido. Só que quando tem mais de um T, ele serve para dar a ideia de E. Sabe quando você fala assim, eu vou comer e depois vou dormir. Então você faz uma coisa e mais outra coisa. Então é nesse sentido que é utilizado, tá? Então quando tem mais de um verbo na sua forma T e termina com um verbo normal, né? Tanto na educação quanto na informalidade também. Então isso quer dizer que a pessoa tá dando essa continuidade. Então, ite, a gente já sabe que é vá, né? Tabete, a gente já sabe que é coma se isso fosse de forma separada, tá? Se tivesse avulsamente. E yasumu é descansar. Só que como as três coisas estão unidas aqui, ite, tabete, yasumu. Então, ir, comer e descansar. Então, isso que quer dizer. Fazer uma coisa, mais outra coisa e terminar com o verbo. Ok? Que no caso são os verbos também, né? Então, aqui outro exemplo para você entender. Tabete, neru. Então, comer e dormir. Ok? Outro exemplo aqui. Gakkou ni ite benkyou suru. Então você nota aqui, ó, tem um verbo na forma imperativa no meio e logo em seguida, benkyou suru. O suru, ele transforma o substantivo em um verbo, tá? Então benkyou é estudo e suru é fazer estudo, mas aí ele transforma essa palavra benkyou em estudar, ok? Então, ir para a escola e estudar. Por isso que tem o verbo na forma T aqui no meio da sentença. Quando tiver o verbo na forma T no meio da sentença, quer dizer que ele está tendo essa função aqui de e tal coisa, e mais tal coisa.
Beleza? Então, ite tabete yasumu. Ir, comer e dormir. Ou descansar, desculpa. Então, ite tabete yasumu. Ir, comer e descansar. Tabete, neru. Comer e dormir. Tá? Gakkou ni itte benkyou suru. Ir para a escola e estudar. Beleza? E agora a gente vai estar somando o que a gente aprendeu aqui com as partículas, tá? Em algum momento você vai ter um certo desconforto pensando assim, ah, mas não me ensinaram dessa forma, eu não aprendi assim, você está errado. Mas aí que está a questão. Em certos momentos, em certas partículas, as pessoas criaram uma regra baseada no português. Então imagina você criar alguma coisa de outro idioma, trazer para o português e criar uma regra do português para isso. Então por isso você vai ver aqui nesse momento que vai ser diferente com tudo que você já ouviu em relação a certas partículas, tá? Então tenha isso em mente. Então vamos lá. Primeiramente, a partícula wa. Então temos aqui boku wa ashita koen ni iku, tá? Por que o iku aqui não tá em kanji? Para não ficar cheio de kanji, tá? O japonês é assim, a gente utiliza certas quebras para não ficar somente kanji, 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 kanji e ficar ruim de ler, tá? Por isso que ashita aqui também, né, que significa amanhã, tá em hiragana. Então, boku wa ashita koen ni iku. Eu vou à praça amanhã, tá? Então aqui a gente tem duas partículas, a partícula wa e a partícula ni, tá? Essa partícula wa é do hiragana ha. Caso você não saiba, tem o hiragana, esse aqui é um hiragana que tem o som de ha. Só que quando é utilizado como uma partícula, então nesse momento ela tem o som de wa, beleza? E caso você se questione, ah, mas por que isso acontece? Não sei, tem que perguntar para quem criou o idioma e justamente por esse tipo de questionamento que as pessoas ficam patinando no mesmo lugar, querendo saber a origem do universo, ok? Então, vamos lá. Boku wa ashita koen ni iku. Então, eu vou à praça amanhã. Para que serve essa partícula wa? A partícula wa serve para dar uma continuidade explicativa. O que importa é a conclusão da sentença, tá? Tira essa coisa do indicativo de tópico que colocaram na sua cabeça, tá? Por quê? Porque não tem sentido essa coisa de indicar um tópico. Porque simplesmente a partícula wa, o que importa é a conclusão do assunto. Ou seja, se eu falar para você, nossa, nem sabe, você nem sabe, o Joãozinho foi para a escola. Então, nesse momento, quando eu falo isso para você, o que importa nessa sentença? É que o Joãozinho foi para a escola. É para dar uma explicação, a gente vai estar falando o que eles chamam, né, o que muita gente chama de indicativo de tópico, vai estar falando sobre o que vem antes, mas o que importa é o que aconteceu com o que vem antes, e não falando sobre o que vem antes. Deu para entender? Então, se eu falar o Joãozinho foi para a escola, o que importa não é sobre o Joãozinho. Claro que estamos falando sobre o Joãozinho, mas o que importa é para onde ele foi. O Joãozinho foi para a escola, né? É nesse sentido. Então, para isso, a partícula wa serve. Ela tem outras utilidades também, tá? Mas eu não vou estar apresentando aqui, porque senão vai ficar muito longo essa aula, vai ficar muito tempo. Então, a partícula wa, primeiramente, ela tem a ideia de dar uma explicação, continuidade, tá? É como se fosse os 3 pontinhos do português, tá? Olha, você nem sabe, o Joãozinho o quê? Foi para a escola, tá? Então, esse foi para a escola, para onde o Joãozinho foi, o que aconteceu com o Joãozinho, tá? Então, a conclusão do assunto que importa com a partícula wa. Eu não estou falando aqui porque eu li em algum artigo que a partícula wa é um indicativo de tópico. Eu estou falando isso aqui porque eu vivi isso aqui, tá? Então, tenha em mente que a partícula wa é a conclusão que importa. Não é indicativo de tópico. Tira essa ideia de indicativo de tópico. Porque a partir daí você vai ter um entendimento muito mais claro da diferença entre a partícula wa e a partícula h, tá? Então a partícula wa, o que importa é a conclusão. Então, boku wa ashita koen ni iku. O que importa nesse momento é para onde eu vou amanhã. Eu vou à praça amanhã. Nossa, que legal. Beleza? Então, tá falando sobre mim, né? Eu tô falando sobre mim? Tô falando. Mas o que importa é o que eu vou fazer. Tá, e aí? Né? Olha, eu... Aí a pessoa, tá, você o quê? Eu vou pra praça amanhã. Então é nesse sentido, tá? Assim como tá aqui, né? Eu coloquei em outra cor para você entender. Boku wa ashita koen ni iku. Então eu vou pra praça amanhã. Ou vou à praça amanhã. Beleza? Outro exemplo aqui. Kare wa koen ni ikitakunai. A gente já viu o que é ikitakunai. Se você não sabe aqui o que é isso aqui, né? Tá lendo aqui a legenda, eu tô de olho em você. Por quê? Porque esse ikitakunai aqui, né, a gente já viu, tem que ter já em mente, ó, já prestar atenção, ok? Então, o que é ikitakunai? Não quer ir ou não quero ir, tá?
Então, só que como a gente tem kare aqui, a gente está falando sobre ele. Então, a gente não vai falar quero, né? A gente está falando sobre ele, então é quer, tá? Então, kare wa koen ni ikitakunai. Ele não quer ir à praça. Beleza? Então, o que importa nesse momento é koen ni ikitakunai. O que importa? O que estamos falando sobre ele? O que importa na conclusão? O que vai acontecer com ele? O que ele estava fazendo? O que ele quer? Parece aqueles programas de suspense. O que ele quer? Né? É ir à praça. Quer dizer, o que ele não quer, né? Ele não quer ir à praça. Tá? Então, kare wa koen ni ikitakunai. Ele não quer ir à praça. Beleza? O que importa é a conclusão. Ok? Agora, a partícula H. A partícula H, watashi ga koen ni iku. Então, watashi é eu. Temos a partícula H. Koen, a gente já viu. Iku também a gente já viu. Eu vou estar explicando sobre a partícula ni um pouco mais à frente, tá? Mas o que é essa partícula H? Serve para dar uma continuidade explicativa também, que nem a partícula A, só que o que importa é a enfatizada do que vem antes, tá? Ela enfatiza o que vem antes. Então, no caso do Joãozinho, né? Eu vou estar dizendo para Dona Maria, né? Eu dizer assim, você nem sabe, o Joãozinho foi para a escola. A partícula H indica o que vem antes, enfatiza o que vem antes, beleza? Não sobre ir à praça, e sim sobre quem foi à praça, ou quem vai à praça, ou quem não quer ir à praça, ok? Então, nesse caso aqui, temos o watashi, que significa eu. Então, watashi ga koen ni iku. Então, ir, né? Watashi ga koen ni iku. Eu vou à praça. E eu coloquei um que aqui para você entender essa enfatizada. Eu que vou à praça. Só que esse ga não significa que, ok? Significa apenas uma enfatizada. Eu coloquei o que aqui só para trazer um pouco mais para o português para você entender essa enfatizada da partícula H, ok? Outro exemplo aqui. Agora vamos misturar um pouquinho para você ver a dinâmica. Kyou wa, kyou significa hoje. Presta atenção no kanji. Kyou, tá? Ó, o kanji de agora e o kanji de dia. Kyou, hoje, ok? Kyou. A partícula wa, então, vai seguir dando uma explicação. Então, nesse caso, o que eu vou estar dando uma explicação? Né? Sobre o que eu vou estar falando? Yama ga kirei desu. Kirei significa bela ou bonita, tá? É o bonito também pode ser. Mas enfim, yama significa montanha. Então, kyou wa yama ga kirei. Então, eu estou explicando que hoje, ponto, 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 o que importa é a conclusão, né? Depois do a, o que importa é a conclusão. Então, yama ga kirei. O ga está ressaltando o que está bonito. Que a montanha está bonita, ok? Então, a partícula wa está dando uma explicação. A gente vai seguir falando algo. Hoje, ponto, 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 a montanha está bela. Yama ga kirei desu, ok? Hoje, a montanha está bonita. Beleza? E aqui outro exemplo. Ashita wa Tanaka-san ga kuru. Então, ashita é amanhã. A partícula wa vai seguir dando uma explicação. Então, amanhã, o quê? O que importa é a conclusão. Então, Tanaka-san ga kuru. Kuru é vir, tá? Então, Tanaka-san ga kuru. Quem é que vai vir? Né? Temos o ga aqui para indicar e enfatizar que o seu Tanaka vai vir. Então, ashita wa Tanaka-san ga kuru. Amanhã, o seu Tanaka vai vir. Ok? Então é nesse sentido. A partícula wa, o que importa é a conclusão. A partícula ga, o que importa é o que vem antes, tá? Enfatiza o que vem antes. Beleza? E agora vou estar explicando sobre a partícula ni. A partícula ni indica, agora sim é um pouco mais complicadinho, tá? Ela serve para indicar uma direção, um apontamento ou um intervalo de tempo. Meu Deus do céu, agora explodiu a cabeça. Então, ela serve como para, em alguma coisa, neste lugar, nesta folha, neste papel, naquele lugar, naquela montanha, em tal hora, tá? Então, a partícula ni serve para isso. E eu sei que você deve estar agora pensando, meu Deus, minha cabeça está explodindo. Mas eu vou estar explicando aqui e você vai entender com tranquilidade, tá? Vamos lá. Começando por esse exemplo aqui. Kyou wa yama ni iku. Então, kyo é hoje, a partícula wa vai seguir dando uma explicação. Yama, a gente já sabe que é montanha, só que agora não temos a partícula H, e sim a partícula ni. Então, neste caso, ela indica que é para a montanha, ok? Para algum lugar. O que é esse lugar? É a montanha que está antes dela, tá? E, por fim, o verbo, o que você vai fazer neste lugar. Então, yama ni iku, ir
para a montanha, ou ir na montanha, ir à montanha, ok? Então, hoje vou à montanha. Outro exemplo, kono kami ni kaite kudasai. Kono é neste ou nesta. Kami é papel, tá? Ni, então, kono kami ni. Então, neste papel, ó, lembra no lugar aqui, ó, neste, tá? Ou nesta folha. Kami pode ser folha também, tá? Folha de papel. Então, nesta pode ser nesta folha. Kono kami ni. E agora temos um verbo aqui, termina com T. O que acontecia com o verbo quando termina na forma T? O que acontecia? O que acontecia? Tá pedindo para a pessoa. O verbo na forma imperativa, ok? E aí temos kudasai no final. O que era kudasai no final? Kudasai no final, por gentileza, tá? Eu sei que tá a tradução aqui. Vamos lá. Kono kami ni kaite kudasai. Então, escreva neste papel. Kaite vem do verbo kaku, que significa escrever. Só que ele tá na forma T. Então, kaite kudasai. Então, escreva neste papel, por gentileza. Ou escreva nesta folha, por gentileza, tá? Pode ser também. Então, o ni indica um local, tá? Uma direção. Então, uma direção, um local, tá? Você vai fazer alguma coisa em alguma outra coisa. Nesse sentido, tá? Você vai ter esse direcionamento. Outro exemplo aqui. Koko ni sain shite kudasai. Primeiramente, eu vou explicar o que é sain e esse shite, tá? Esse shite vem de suru, que é fazer. O suru, no formato imperativo, é shite, ok? Então, faça. Mas lembra que o suru, ele transforma o substantivo em um verbo? Então, sain significa assinatura. Então, se eu falar sain suru, é assinar, ok? Então, koko ni, koko significa aqui. Então, koko ni sain shite kudasai. Assine aqui por gentileza, tá? Então, vou estar executando, né, a assinatura aqui. Então, koko ni, neste lugar aqui, sain shite kudasai. Assine por gentileza, beleza? Outro exemplo agora utilizando o intervalo de tempo. Niji ni kite kudasai. Niji significa 2 horas, tá? E kite vem de kuru. O kuru está na forma T. Então, verbo imperativo, tá? Kuru é vir. E kite é venha. E kudasai no final, por gentileza. Então, venha às 2 horas por gentileza. Então, esse ni, né? Quando tá logo de um horário, esse kanji aqui é de horas, tá? Então, quando ele tá logo de um horário, ni, aqui, logo após a hora, então quer dizer que é o intervalo de tempo. Venha às 2 horas, venha às 3 horas e assim por diante. Agora vamos utilizar a partícula de. Kuruma significa carro, tá? Preste atenção nesse kanji aqui. De niji ni kite kudasai, tá? A gente já viu que niji ni kite kudasai significa venha às 2, por gentileza, né? E para que serve esse de? Serve para indicar a utilização de algo ou de algum local, tá? Então, kuruma de niji ni kite kudasai. Venha de carro às 2 horas, por gentileza. Ou seja, venha de carro, utilizando o carro, às 2 horas, por gentileza. Então, o de indica a utilização de algo ou de algum local, tá? Aqui também, lembra sain shite kudasai? Assine, por gentileza? Então, pen de sain shite kudasai. Então, assine com a caneta. Ou seja, utilize a caneta e assine. Então, em outras palavras, assine com a caneta, por gentileza, tá? Pen de, então, utilizando a caneta, assine por gentileza, ok? Outro exemplo aqui, lembra que eu falei o de, ele carrega a ideia de utilização de um local também? Então, eki, esse aqui, esse kanji é de estação, tá? E esse kanji aqui, mate, vem de matsu, que é esperar, só que ele tá na forma T, ou seja, verbo na forma T, forma imperativa, ok? Então, mate, espere. Então, eki de matte kudasai. Então, espere na estação, por gentileza. Ou seja, espere utilizando o local. Que é esse local? É a estação, tá? Então, eki de matte kudasai. Então, utilize este local, que é a estação, para esperar. Então, espere na estação, por gentileza. Eki de matte kudasai. Beleza? Aqui também. Koen de matte. Agora vamos falar de forma informal. Posso estar falando para um amigo, uma amiga, né? Onde é que vamos se encontrar?
né? Então eu posso falar para ela, koen de matte. A gente já viu o que é koen, né? Não leia a legenda. a gente já viu que é koen e a gente já viu que é matte, né? Aqui, ó, matte. Então, koen de matte, espere na praça. Ou seja, espere, o D está indicando que utilize a praça, o local chamado praça, para esperar. Então, koen de matte, espere na praça. E agora a partícula no, tá? A gente vai combinando as partículas aqui para você ter uma ideia, tá? Então, boku no kuruma de niji ni kite kudasai. Então a gente já viu o que é niji ni kite kudasai. A gente já viu isso. Niji ni kite kudasai. Vem as duas. Boku no kuruma. Para que serve o no? Serve para indicar a posse de algo, de lugar ou de alguém, tá? Então, o que acontece? Boku no. Boku significa eu. Esse kanji a gente já viu. Boku significa eu. No, a partícula de posse. E depois temos kuruma. Então, o que é esse kuruma, né? Qual é que é a regra aqui? Toda a palavra que vem depois do no pertence à palavra que vem antes. Então, o meu carro, ok? Boku no, meu ou minha, tá? Se falar kare, que é ele, e eu falar kare no, eu vou estar dizendo dele. Kanojo no, dela, tá? Por exemplo, kuruma no, eu vou estar dizendo do carro, tá? Então, sempre alguma coisa que pertence, tá? Então, boku no kuruma, o meu carro. De, ou seja, utilizando o meu carro, vem as duas por gentileza. Então, venha com o meu carro às 2 horas por gentileza. Ok? Outro exemplo aqui, agora mais simples. Kare no kuruma desu. Kare significa ele, temos a partícula no e temos o carro. Então, o que pertence a ele? O que é dele? É o carro. Então, kare no kuruma desu. E o des aqui para afirmar de forma educada. Então, o carro dele. Beleza? Agora vamos ver a partícula wo, tá? Gakkou no mado, a gente já viu, né? Não precisa repetir aqui, né? Tipo, a gente acabou de ver. Gakkou no mado, tá? E a partícula wo serve para quê? Serve para indicar uma ação sobre a palavra que vem antes, tá? Então, o que acontece? Aqui temos uma ação, né? É um verbo, termina com ru. Então, akeru, abrir, tá? Então, quando tem a partícula wo, quer dizer que este verbo aqui vai ser executado em cima da palavra que vem antes, que é a janela. Então, se eu falar mado o akeru, é abrir a janela, ok? Então, gakkou no mado o akeru. Se ler de trás para frente, fica abrir a janela da escola. Beleza? Então, abrir a janela da escola. Outro exemplo aqui. Gakkou no mado o akete soto o miru. Tá? Ó, aqui temos o verbo na forma T, o verbo na forma imperativa, só que no meio da sentença. Então, o que quer dizer? Serve como e tal coisa. Então, gakkou no mado o akete soto o miru. Então, o que eu quero dizer? Abrir a janela da escola e olhar lá fora. Não vai se mover, tá? O que eu coloquei esse não vai se mover aqui entre parênteses? Por quê? Se eu colocasse a tradução aqui, olhar para fora, vocês iriam perguntar assim, tá, mas para não é a partícula ni? Só que existe uma questão, tá? A partícula ni é uma direção. Ou seja, você vai se deslocar até o local. Se deslocar até o local. Ir, por exemplo, ir para a montanha, tá? E nesse caso aqui da partícula wo, a gente vai abrir a janela, a gente não vai se locomover. A gente vai abrir, executar uma ação e olhar para fora. A gente não está se deslocando, ok? Então não é uma direção. É uma ação de olhar para fora, ok? Então, gakkou no mado o akete soto o miru. Soto significa fora, tá? E miru significa olhar ou ver. E aqui, akete, né, vem de akeru, que é abrir, só que ele está na forma T aqui para seguir dando continuidade, porque tem outro verbo aqui no final, que é miru. Então, tem mais de um verbo na sentença, tá? Então, akete, abrir e olhar para fora, ok? Olhar lá fora. A gente não vai se deslocar. Então, abrir a janela da escola e olhar lá fora, ok? E aqui temos a partícula to. A partícula to é com e uma certa situação, tá? Depois vai ter outra. Com. Então, kanojo to iku, ir com ela, tá? Serve como com alguém, tá? Então, outro exemplo aqui. Kanojo to gakkou ni iku. Então, ir para a escola com ela. Kanojo to, com ela.
Gakkou ni iku, ir à escola, ir para a escola. E aqui você nota, tá? Por que tem a partícula ni? Porque a gente vai estar indo para algum lugar. A gente vai estar se deslocando, tá? É uma direção, ir para a escola. Beleza? Então, kanojo to gakkou ni iku, ir para a escola com ela. Agora, outra utilidade da partícula to. Utilizando com verbos, torna-se se. Então, hashiru to ashi ga itai. Hashiru significa correr. To ashi ga itai. Ashi significa perna e itai é dói, ok? Então aqui a partícula H está ressaltando o que dói? A perna, tá? E o to aqui, logo após de um verbo, é se fizer esse verbo, se executar esse verbo, acontece tal coisa. Então, hashiru to ashi ga itai. Se eu corro, a perna dói. E agora, uma coisa que muita gente pediu, tá? Eu vou explicar o koto e a partir daqui preste muita atenção, porque o koto, a explicação em si dele é complicada porque não existe no português. Não tem uma tradução no português. Quando você tem que trazer uma ideia onde não tem uma palavra que combine especificamente com o português, fica complicado porque é um conceito que você tem que trazer, tá? Mas eu vou estar explicando o koto aqui, preste bastante atenção. Então tá, quando falamos, o koto, né? Quando falamos sobre, tá? Eu já coloquei em negrito aqui o sobre, ideia e coisa, ok? Então temos aqui shumi, que significa hobby, ok? Shumi, decora esses dois kanjis aqui. Shumi. E nandesu ka, então shumi wa nandesu ka? Esse nandesu ka aqui, ó, nani, ele significa o quê, tá? Então nandesu ka, o desu ka perguntando de forma educada, de forma formal. Então, qual é o seu hobby? E aí, logo em seguida, eu posso responder boku no shumi wa, ou seja, boku no, aqui tem o no, então o meu hobby, né? Tem o no aqui para dizer que é meu. O que é meu? O hobby. Boku no shumi wa, a partícula wa para seguir dando uma explicação. Mainichi significa todos os dias. Hashiru, a gente já viu que é correr. E koto, ele tá aqui em hiragana para não ficar um monte de kanji. E des no final para afirmar. Então, nesse caso, o que eu tô querendo dizer? O meu hobby é correr todos os dias. E para que o koto serve? Nessa ocasião, uma das utilidades do koto é como se ele colocasse, eu coloquei aqui, né, de fato, as aspas, tá? Por quê? Porque o koto, nesse caso, ele traz a ideia de falar como se fosse um título de um filme, tá? Por exemplo, qual é o seu hobby? Ah, o meu hobby é correr todos os dias. É nesse sentido que o koto traz, tá? O que você gosta de fazer pela manhã? Tomar café, né? Então, que mais? Do que você tem se orgulhado essa semana? Eu tentei fazer uma dieta, né? Então, esse koto, ele meio que traz essa ideia, né? Ele coloca essas aspas na ideia do que ele quer falar, tá? Ele traz essas aspas e deixa ele como se fosse um título, ok? Então, qual o seu hobby? Correr todos os dias. Então, boku no shumi wa, o meu hobby é mainichi hashiru koto desu. Então, mainichi hashiru é correr todos os dias e koto, né, para dizer sobre essa ideia, sobre intitular isso aí e colocar o des no final. Beleza? Outra utilidade, tá? Aqui o koto também, ele tá em hiragana para não ficar com um monte de kanji. Shinpai suru koto wa nai. Então, não tem sobre o que se preocupar. Não tem algo, né, alguma coisa para se preocupar. Então, shinpai é preocupação, tá? Shinpai suru é fazer preocupação. Então, lembra que o suru torna o substantivo em um verbo? Então, shinpai suru. Então, se preocupar. Koto, então coisa, alguma ideia sobre alguma coisa. Wa, seguindo uma explicação, e nai é não tem. Então, não há nada para se preocupar. Isso seria a tradução no português, tá? Não há nada. Só que no japonês, não há alguma coisa para se preocupar. Não há alguma ideia para se preocupar. Não tem sobre o que se preocupar. É nesse sentido, beleza? Agora, outra coisa aqui. Kimi no koto wa nani mo shiranai. Kimi no koto. Agora, quando falar no koto, tipo o koto de alguém, né? Kimi é você, tá? De um jeito carinhoso. Kimi no koto. Então, nesse caso, quando ele tá sobre um pronome, né? Tem o pronome, o no e o koto. Kimi no koto, anata no koto, kare no koto. Então, nesse caso aqui, kimi no koto é sobre, tá? Kimi no koto wa nani mo shiranai. Eu não sei nada sobre você,
tá? Shiranai é não saber, tá? Shiru é saber e shiranai é não saber, tá? Porque o uru aqui ficou no ra, né? Lembra que para colocar o nai no final, né? Para negar, tem que ter o nai no final. E para combinar o verbo que tem o som de u, tem que ficar com o som de a. Então, shiru, que é saber, shiranai é não saber, ok? Nani mo shiranai, não sei de nada sobre você. E agora, por fim, como aprender kanjis com mais eficiência? Então, primeiramente, duas formas de leitura os kanjis existem, tá? Duas formas de leitura. A primeira delas é kunyomi, que é o jeito japonês de se ler, vamos dizer assim. E onyomi é o jeito de ler sobre o som chinês, porque, para quem não sabe, né, caso você não saiba, os kanjis vieram da China. Na época, reza a lenda que os monges que viajavam e tudo mais, eles só tinham os pergaminhos ali, tudo em kanji, e resolveram criar os hiragana e tal, para ter uma facilidade no entendimento, tá? Então, esse onyomi, esse on aqui já vem de som, e esse yomi aqui é de leitura, ok? Onyomi. Então, por isso, é a leitura do som dos kanjis. Então, o que é o kunyomi? Kunyomi é quando um kanji por si só já representa uma palavra ou quando combinado com hiragana para formar uma palavra. Então temos aqui alguns exemplos. Temos aqui hi, que é fogo, yama, a gente já viu, tá? Montanha. Atarashi, nesse caso aqui, ó, significa novo, tá? Atarashi. Nesse caso temos o hiragana. Ele está precisando de 2 hiraganas, né? Não necessariamente precisa de 2, mas tem kanjis aqui que vai precisar de outro hiragana para formar uma palavra, tá? Então, atarashi tem 2 hiraganas aqui. E também temos kuruma, que a gente já viu, que um kanji por si só significa uma palavra. Então, voltando aqui para recapitular, kunyomi é quando um kanji por si só já representa uma palavra. Ou seja, o ri representa uma palavra, yama representa uma palavra, kuruma representa uma palavra. Ou quando combinado com hiragana para formar uma palavra, que é no caso atarashi, que é novo, ok? Isso é chamado de kunyomi. Agora, o onyomi é quando 2 ou mais kanjis são combinados para formar uma palavra. Neste caso, o som de cada um deles é lido diferente, ok? Então, só para você entender melhor, temos aqui fogo e montanha, hi e yama, ok? Combinando os dois aqui, se torna kazan. A gente vai ler como ka, né, o kanji de fogo, e zan, o kanji de montanha. Então, kazan significa vulcão. Fogo mais montanha, vulcão. Olha que interessante. Depois, atarashi. A gente vai cortar o shi aqui e colocar o kuruma. Nesse caso vai ser shinsha, que significa carro novo, tá? Então, se eu falar atarashi kuruma não significa carro novo, também significa, só que eu vou estar utilizando duas palavras. Eu posso falar atarashi kuruma o kaitai, eu quero comprar um carro novo. Ou shinsha o kaitai, eu quero comprar um carro novo também. É uma questão de utilizar uma palavra só ou duas palavras aqui. É que nem, por exemplo, eu quero comprar um carro novo ou eu quero comprar um carro zero no português, tá? Então tem duas palavras diferentes que simbolizam a mesma coisa, tá? Mas eu tenho um jeito mais fácil para você ainda pegar essa leitura dos kanjis, né? Tanto em kunyomi quanto onyomi. E o que a gente deve fazer é cole os kanjis no Google com isso aqui, ó, toa, tá? Tem que colocar em hiragana, tá? Não adianta colocar no nosso alfabeto. Tem que colocar em hiragana, toa. Então, o que você vai procurar? Kaji toa. Eu já tava com kaji na cabeça. O que você vai procurar? Por exemplo, kazan toa, né? Kazan. O que é kazan? Ou shinsha toa. Então, esse toa, basicamente, o que vem a ser. É isso que significa, tá? Quando a gente vai pesquisar no Google. Então, vou fazer aqui ao vivo aqui para vocês, ao vivo, mas ao mesmo tempo gravado, como a gente pode estar utilizando esse toa aqui. Vamos lá aqui. Vou copiar aqui, ó. Vamos supor que eu não sei, tá? Você achou um texto aleatório no Google. Você achou um texto aleatório em japonês, tá? E você quer saber 2 kanjis ali. Você pega esses 2 kanjis, copia e coloca o toa, tá? Aqui. Você vai dar um enter. O que vai acontecer? Olha que interessante, ó. Já aparecem as fotos aqui, o que é. Já aparece o significado,
e tem até o som aqui para você testar. E aqui embaixo, se você quiser traduzir, você pega aqui e vai colando e colocando esse toa, beleza? Vamos fazer agora do xinxá. Como é que é o xinxá? Vamos supor que a gente não saiba, tá? Xinxá. Ó, xinxá. Vou botar o xinxá. Ó, não apareceu nada, não sei o que significa. O que você vai fazer então? Vai procurar por imagem, tá? Procura por imagem. O que vai aparecer? Apareceu vários carros. Interessante, interessante. Tá, então, se eu souber que esse kanji é carro, então eu vou procurar só o primeiro. Vai aparecer um monte de kanji aqui, né, nas imagens, então não vai adiantar. Aí o que você vai fazer? Procurar novamente em todas. Ó, o que apareceu? Vários sons que ele tem, ó, ara, né? Shin, de shinsha, né? Depois pode ser lido como ni também. Então agora que você sabe que é novo e você já sabia que o kanji de carro, então quer dizer que você já sabe que é um novo carro novo, ok? Vamos fazer o contrário, eu não sei o que é esse kanji aqui. Ó, já apareceu, ó, automóvel, inclusive o jeito mais correto ainda de se dizer. Que kuruma é carro, mas eu posso pesquisar aqui, ó, pego isso aqui, tiro o carro, boto, segue no toa. Ó, já aparece aqui como ler, jidosha. E tá escrito aqui, ó, automóvel. Então assim você vai pegando, ó, aqui automóvel, tá? Agora vamos supor, você vai pegar esses dois aqui, ó, só esses dois. Você vai tirar, ó, jido. O que é jido? Ó, automático. É isso aí. Para você estar aprendendo kanji de forma fácil, basicamente é utilizar o Google da maneira inteligente, tá? Isso, inclusive, foi uma pergunta que foi colocada lá no formulário. E como pesquisar no Google e tudo mais, sempre busque por palavras pequenas, tá? Kanjis e coloque esse toa aqui para saber, tá? O que vem a ser tal coisa, para você ter uma ideia. Não achou na primeira página? Então vai nas imagens, tá? Então assim você vai fazendo essa pesquisa, beleza? Então até aqui foi o que eu tinha para apresentar, trouxe um monte de conteúdo, não tenho como passar tudo que eu sei também em uma única aula, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um treinamento chamado Falando Japonês do Zero, onde eu tenho mais de 250 aulas. Você vai poder participar de uma comunidade no Telegram para trocar ideia com outros alunos também que estão morando no Japão, morando no Brasil. Você vai aprender do absoluto zero, do passo a passo, tem vários módulos. Inclusive lá dentro também tem uma vasta lista de verbos, tá? Para você que quer aprender os verbos, tem desde o básico até o mais avançado. Então vale muito a pena você tá fazendo parte desse treinamento para você ter um entendimento com muito mais facilidade do que você ficar pesquisando infinitamente aí de forma aleatória. É atualizado todos os meses, tá? E o acesso, por enquanto, é vitalício, tá? Então, dito tudo isso, você tem 3 opções, tá? A opção de você fechar os olhos, achar que você tá aprendendo do jeito que você tá aí, que tá tudo certo. A segunda opção é colocar em prática aqui, mas aprender por conta própria, né? Que você vai levar muito tempo, inclusive eu levei décadas para aprender o japonês que eu falo hoje. E a terceira opção é você cair para dentro do Falando Japonês do Zero, ainda que tá com descontaço, e você vai ganhar um acesso vitalício, você vai ter o acesso aí que não vai perder mais, não tem essa coisa de renovar o acesso a cada tempo que passa. Você sempre vai ter o treinamento e ele é atualizado todos os meses com novos conteúdos e novas aulas, beleza? Então, espero que você tome a melhor decisão. É isso aí, valeu e até a próxima.